Mas a gente vai dar uma pincelada que eu tenho certeza que vai ser bem suficiente para você não gerar dúvidas. Então, antes de qualquer coisa, é importante nós conhecermos e sabermos das revelações de Deus, das formas que Deus se revelou e tem se revelado ao ser humano. É interessante isso, a forma que Ele se revelou e tem se revelado ao ser humano. E aí nós vamos observar as revelações de Deus à humanidade, e porque na verdade, um Deus justo, amoroso, Ele não poderia agir com justiça se não tivesse se manifestado à humanidade. Então, para que haja a qualidade de Deus, que é a justiça, não é? Um Deus justo, amoroso, para que Ele pudesse cobrar a humanidade numa devida benevolência ou punição como consequência das escolhas, Ele precisava se manifestar à raça humana. E então nós temos 4 manifestações de Deus. Primeira manifestação, Deus se manifestou à humanidade através da natureza. E aí nós vamos olhar essa passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 20, onde o apóstolo Paulo fala exatamente a respeito disso. Primeiro, ele está falando a respeito da ira de Deus que vai acontecer por causa do pecado, por causa da maldade no coração do homem. E aí ele completa para a gente, né, no versículo 18, ele já dá a entender exatamente disso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Então, Deus se manifesta através da criação, de tudo que foi criado. E Deus criou todas as coisas para que o ser humano pudesse buscá-lo, né? E em Atos capítulo 17 fala exatamente disso. Nem que fosse tateando, pudesse encontrá-lo. Então, diante de Deus, quando as pessoas se comparecerem diante de Deus, e até se questionarem, mas Senhor, o meu professor de biologia me falou que na verdade nós viemos a existir através de um processo de evolução. O meu professor de biologia me ensinou que o mundo existiu. Eu aprendi que tudo veio através de uma explosão. Gente, é tão evidente que a própria ciência acredita que uma força por trás, houve uma força por trás diante de toda essa criação. A própria ciência já afirma isso, que é impossível tudo ter vindo a existir do nada, à toa, através de uma explosão ou alguma coisa parecida. E a própria ciência hoje já chegou a essa conclusão. Tudo é tão grandioso para que viesse à toa, que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Se nós pararmos para olhar para a perfeição, olha, nós estamos nesse momento diante da Terra, aqui, que ela está num movimento de rotação a mais de 1000 quilômetros por hora. Ali, ó, girando, eu não lembro agora exatamente quantos quilômetros por hora, mas são alguns milhares de quilômetros por hora. E girando. Se houver uma desaceleração, a mínima que seja,
Já parou? Você já observou o fenômeno da inércia? Quando você está no ônibus ou no transporte, no carro, e quando freia o seu corpo tende a ser lançado para frente? Isso é inércia. Então imagina se acontecesse uma desaceleração, nós seríamos lançados. Nós seríamos lançados. Os prédios todos viriam à ruína, tudo viraria um caos, e tudo é perfeito. Um Deus poderoso criou todas as coisas e nós somos indesculpáveis quando nós chegarmos diante dele. Não vai ter desculpa, não vai ter argumento. E Deus vai dizer, você não viu a criação? Você não viu tudo o que foi formado? Todas as coisas funcionando de forma sincronizada e perfeita? Então Deus se revela. Deus se revela através das coisas criadas. E através da criação nós podemos ver os atributos de Deus. Um Deus perfeito, um Deus amoroso, porque hoje já chegou-se à conclusão do que a Bíblia deixa claro há muito tempo, que Deus criou a terra, Deus criou tudo com um único propósito, para que nós pudéssemos habitar aqui, vivendo aqui sem nenhum problema. Então nós podemos ver um Deus amoroso, que foi tão meticuloso, que se preocupou com cada detalhe, com cada circunstância, para que nós pudéssemos morar nesse lugar e assim pudéssemos buscá-lo. Quando nós olhamos para a diversidade, já percebeu na diversidade? Tem tantas coisas diferentes. Imagina só, se Deus tivesse feito fruta, um só tipo, vai comer o que? Fruta. Mas Deus fez um monte de fruta diferente, para você poder experimentar sabores diferentes, e ainda deu para você um paladar, para que você pudesse ter aquela sensação de, puxa, é gostoso. Já pensou se nós nos alimentássemos apenas por nos alimentar, não tivesse um prazer envolvido nisso? Eu vou comer, senão não vou conseguir trabalhar hoje. Aí você comeu uma substância lá, pronto, já posso trabalhar. Mas não, Deus deu sabores diferentes, formas diferentes. Tudo isso para que nós pudéssemos viver aqui. Então é indesculpável, é isso que o apóstolo Paulo fala. É indesculpável, nós somos indesculpáveis, o ser humano será indesculpável diante de Deus, quando chegar diante dele, mas eu não sabia que tu existias. Aí Deus vai dizer, vem cá, tu nasceu aonde? Tu nasceu no local isolado de tudo? E as coisas criadas, Deus fez isso para que Ele se manifestasse à humanidade. Deus se manifesta através da criação. Segunda forma da revelação de Deus. Deus também se revela através da consciência. Através da nossa consciência. É interessante que, independente da cultura, independente do local que nós viemos à existência, o ser humano, ele nasce com uma consciência que nós chamamos de consciência moral, do certo e errado. Olha o que fala comigo aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 2 de Romanos. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. A nossa própria consciência, isso é muito interessante. Independente da forma que nós fomos educados, nós nascemos com um discernimento entre o certo e o errado. Isso é consciência moral, que Deus implanta geneticamente, acho que isso é geneticamente transmitido de pai para filho, mas nós nascemos com esse implante de Deus.
Nós sabemos, mesmo longe dos caminhos de Deus, nós sabemos que alguns aspectos morais são corretos e algumas atitudes são incorretos, né? São incorretos e algumas atitudes são corretas moralmente, sem nós nem sequer conhecermos a palavra, sem nós conhecermos as Escrituras. E se você observar a organização sociológica das sociedades, você vai ver que mesmo em sociedades que não se conheciam a palavra, já existia uma organização de correto, estou falando de questões morais, correto e errado, sem conhecer as Escrituras, porque a consciência da pessoa, a pessoa já nasce com essa consciência, com esse senso de correto e errado, né? Do certo e errado, isso é errado, isso é correto. É claro que existem questões que são peculiares a certas culturas, mas em questões morais, de uma forma geral, nós temos um conceito de certo e errado, o que é bom e o que não é, o que deve ser evitado e o que não deve. A nossa consciência também é uma forma de Deus se revelar ao ser humano. Terceira forma de Deus se revelar. E aí é infalível, não é? Através da sua palavra. Deus se revela através da sua palavra. Olha lá, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Existia um missionário aqui na região amazônica, e ele era um missionário da Asas do Socorro. Então ele sobrevoava naqueles aviões com o intuito de levar missionários até os lugares mais distantes e inacessíveis, ou de uma forma rápida naqueles lugares que por barco demoraria muito tempo. E era comum os aviões terem flutuadores, não é? Ou seja, eles aterrissavam e também levantavam voo de dentro da água. E ele jogava, ele pegava, ele jogava. Ele tinha algumas estratégias. Às vezes ele colocava bala e colocava um folhetinho evangelístico dentro de uma sacolinha. Tinha que colocar dentro de uma sacola, porque em todo lugar tem água, não é? E jogava e caía às vezes dentro d'água. E ele jogava, e as pessoas ribeirinhas, né, os ribeirinhos que moravam na região, pegavam aquilo. Agora, nem todo mundo sabia ler, mas a bala eles comiam, né? A bala eles sabiam comer. E também outra coisa que ele fazia, ele jogava Bíblias, esse Novo Testamentozinho pequeno, né? De cima do avião, botava também dentro de um saquinho, e ia passando quando via uma comunidade à margem do rio, e jogava ali naquela comunidade. Eu não sei se foi através desse missionário, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade no Alto Rio Negro, mais ou menos umas 5 horas aqui de Manaus. E a história dessa comunidade, o presidente da comunidade compartilhava comigo, que eles começaram a cultuar a Deus, né, formar uma igreja, a partir do momento de que um missionário jogaram de um avião os Novos Testamentos. E aquele homem, não é, que era o homem mais respeitado, né, funcionava como mais ou menos um grupo indígena, apesar de ser bem misturado. Mas aquele que era o líder, ele pegou aquele Novo Testamento e começou a ler, interessante, não é? Começou a ler, e a partir dali, os primeiros passos para o surgimento de uma igreja foram dados. Deus se manifesta através da sua palavra, né? Deus se manifesta através da sua palavra, e isso é inquestionável.
Um ex-presidiário contou a história de que ele tinha sido recebido a visita dos Gideões. Gideões é aquele grupo que entrega aquela Bíblia bem pequenininha, né? Os Gideões. E aí ele recebeu de presente, ele gostou, porque ele pegava, arrancava as páginas e dobrava na maconha e fumava. Isso ele fazia todos os dias. Mas quando, tirando a página, caiu no versículo conhecido nosso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele parou para ler essa página, antes de fumar. Ele foi fumado por Jesus. Ele se converteu e mudou aquilo. Foi impactante na vida dele. Impactante. A palavra é a revelação de Deus. Deus se revela à humanidade através da palavra. E nós sabemos que é infalível, né? E esse é um ponto muito interessante. Por isso que é muito perigoso a questão de nós acreditarmos em profecias, revelações, porque pode ser de Deus ou pode não ser, tem as dúvidas, mas a palavra é revelação infalível. Leia a palavra e descubra o que Deus quer para você. Deus se manifesta também através da palavra. E finalmente, a última revelação de Deus à humanidade, que eu poderia dizer assim, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Deus se revelou através de Jesus Cristo. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Né? Deus se revelou através de Jesus, e Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Quando os apóstolos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai. E o que ele disse? Eu estou há tanto tempo convosco que vocês pedem que eu mostre o Pai. Se vocês me veem, veem um Pai. Né? E Jesus é a última manifestação e revelação de Deus à humanidade. Através de Jesus, nós viemos ao conhecimento de Deus. Agora, é importante que você entenda o seguinte aspecto. O fato de Deus se preocupar tanto em se revelar à humanidade. Porque, preste atenção para esse fato. Deus se revela à humanidade através da natureza. E fica tudo muito claro. No preto e no branco. Não tem como nós questionarmos a existência de um Criador. A existência de um Deus. Nem a própria ciência hoje, séria, ela questiona esse fato. Talvez na mente dos cientistas não podemos ter um relacionamento íntimo com esse Deus, como a Bíblia ensina que nós temos que desenvolver. Mas eles creem que existe um Deus por trás, uma força por trás de tudo que existe. Deus se revelou através da consciência. Nós nascemos com a consciência do discernimento do certo e errado, não tem para onde correr. Muitas das vezes as pessoas se intitulam ateus por traumas vivenciados no passado, né? Isso é comum. Traumas principalmente dentro do ambiente familiar, e acabam passando a culpa para um Deus. Então eles preferem crer que não existe um Deus, porque não podia existir um Deus diante de tantos traumas vivenciados. Ou o segundo aspecto é por não querer acreditar e assim tentar neutralizar suas consciências. Se não existe um Deus, não há quem eu prestar contas. Então eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, sem nenhum problema, que eu não vou prestar contas a ninguém. E aí as pessoas se titulam ateus por causa disso. Mas Deus se manifestou através da nossa consciência, não tem para onde correr. Isso é inquestionável.
Deus se manifestou através da palavra, da sua palavra. Nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o plano de Deus para nossas vidas, nós passamos a entender a pergunta, né? A pergunta que a humanidade vem se perguntando desde o início, o porquê estamos aqui e o para que viemos aqui. E para onde vamos? Nós entendemos aqui, nessa revelação de Deus. Deus se revelou através de Jesus Cristo, com qual propósito? Com qual propósito Deus se revelou à humanidade ao longo da história? Pelo simples fato de que Ele quer que nós o conheçamos. Atos, capítulo 17, versículo 27, é diretamente ligado a isso. Deus criou todas as coisas, e não apenas criou, que já é a própria revelação de Deus na criação, como nós vimos, mas se preocupou em se revelar de diversas formas à humanidade. E para que Ele fez tudo isso? Para que nós o buscássemos. Para que nós o buscássemos. E é interessante que ele fala nessa passagem, nem que tateando, é interessante, essa palavra tatear. Eu não sei se já aconteceu com você, você teve essa experiência de acordar de madrugada, num quarto totalmente escuro, e se achar perdido dentro do seu quarto. Já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu isso? Perdido dentro do seu quarto. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. E aí eu perdi dentro do quarto. Bom, a primeira coisa que você procura diante disso, o que é? Interruptor de luz. Né? Onde eu ligo a luz? Onde acendo a luz? Onde que eu vou ligar a luz? E aí qual é a estratégia que eu estava utilizando? Eu queria ver onde estava o guarda-roupa. Porque o interruptor ficava ao lado do guarda-roupa. Aí eu ia tateando. Opa, está aqui. Aí primeiro, uma sensação bem desagradável, né? Aí ia, chegou o final, aí ia para a parede, até eu pegar e acionar o interruptor. Opa, está claro. Então, olha só que é interessante. Quando Deus fala isso para a gente, vamos olhar aqui essa passagem de Atos. É Atos 17. Você pode congelar e dar uma corrigida. E aí ele começa, o apóstolo Paulo, e ele estava em Atenas, discursando, né? E ele usou uma isca muito interessante, que tinha uma imagem lá do Deus desconhecido. É um pessoal interessante, não é? Pessoal tão religioso, tão preocupado com honrar uma divindade, que até aquilo que eles não conheciam, eles colocavam lá. Isso aqui é uma honra ao Deus desconhecido. E aí ele fala a partir do verso 24, olha. Atos 17, a partir do 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aí, quando eu olho para essa palavra tateando, eu tenho o seguinte pensamento: nem que seja através dos fatos criados, nem que seja você ou uma pessoa morando num lugar completamente isolado, porque é fácil quando o evangelho chega com até a gente, nu e cru, né?
ali, estampado diante de nossa face. E aí é mais fácil, mas nem que seja tateando, ou seja, aquela pessoa isolada, aquela pessoa que nasceu lá dentro do mato, aquela pessoa que nasceu lá nos polos, aquela pessoa que nasceu lá no deserto, ela afastada de tudo e de todos, nem que seja através de contemplar as coisas criadas, através disso, ela busque a Deus. Mesmo na sua ignorância, mesmo com o conhecimento limitado, mas busque ao Deus que criou todas as coisas. É esse tateando que eu enxergo, que o apóstolo Paulo, ele menciona aqui nesse discurso. Deus se revela à humanidade para que nós venhamos a buscar a Deus. Esse é o objetivo, conhecer a Deus. É por isso que Ele nos trouxe até aqui, para que nós viéssemos a conhecê-lo. E até ontem eu respondi uma pergunta para os jovens, que um jovem perguntava, mas se uma pessoa nasceu de um relacionamento não programado, dois jovens se conhecem, têm relações e pronto, gerou um filho, mas cada um vai para um canto. E ela até questionava, isso foi planejado por Deus? Aí eu mostrei um versículo de Isaías 44, verso 2, tem também Salmo 139, que Deus é Deus soberano, Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus maravilhoso. Em média, numa relação, o homem libera 3 milhões de espermatozoides. Um daqueles foi lá e penetrou e fecundou o óvulo. É você. Isso foi ao acaso? Isso foi acidental? Não dá para acreditar assim. Independente da forma que nós fomos gerados, independente da forma que nós nascemos, tem um propósito: buscar a Deus. Em vez de nós olharmos e procurarmos questionamentos, busque a Deus, busque conhecê-lo e você vai ter muito mais sucesso. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos. E aí, um último ponto a respeito de Deus que eu quero compartilhar com você. Eu quero olhar com você os atributos absolutos de Deus. E nós vamos terminar com esse ponto. Atributos absolutos de Deus. Que são atributos, são características, qualidades. E aí nós falamos absolutos porque é naquele sentido que ele age sempre dessa forma. Então tem atributos que são sempre encontrados em Deus, independente de circunstâncias. São sempre encontrados no Senhor. E aí, vamos lá, primeiro atributo. Dá para ler aí? Não, graças a Deus. Atributo, passagem, aplicação. Atributo, passagem, aplicação. Primeiro atributo, onisciência. E aí nós temos várias passagens, como por exemplo, Salmo 139, versículo 1 ao 6. Vamos ler esse Salmo? Nós não vamos ler todas as passagens, mas nós vamos ler uma ou outra. Salmo 139, versos 1 ao 6. Pronto. Obrigado. Olha só o que o salmista fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir.
Então, o que é a onisciência de Deus? O que significa? Que, olha, Deus é conhecedor de todas as coisas. De todas as coisas. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou, há mais ou menos 20 anos atrás, faz tempo, não é? Ele perguntou de mim se Deus existe. Se Deus é um Deus amoroso, bondoso, como foi que Ele deixou que um homem inventasse a bomba de hidrogênio? E a bomba que foi lançada no Japão, e acabou com tantas pessoas. Se Deus conhece todas as coisas, porque Deus é onisciente, nós estamos falando que Ele é conhecedor de tudo. Por que esse Deus iria permitir que coisas como essas acontecessem, que catástrofes acontecessem? Olha, nós não podemos culpar a Deus pela maldade do coração do homem. Não podemos fazer isso. Na verdade, nós estamos seguindo um curso como resultado de nossas escolhas. Um repórter perguntou da filha do Billy Graham, onde estava Deus no 11 de setembro? Por que Deus não interviu? E ela respondeu de uma forma muito singela, simples e direta. E onde estávamos nós com a cabeça quando tiramos Deus das nossas escolas? Quando proibimos os professores de falarem a respeito de Deus? Quando mudamos as nossas leis morais que nós aprendemos desse Deus que nos fala nas Escrituras? Então, como é que nós vamos querer questionar, exigir algo de um Deus que nós mesmos viramos as costas para esse Deus? E isso é importante você compreender. Não é? Existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que o mal prevaleça na humanidade. Deus não quer que haja catástrofes. Mas muitas das vezes Ele está lá olhando, foi escolha deles. Eu não posso intervir na escolha humana. E Deus, sim, mesmo sabendo, olha tudo aquilo, permite, não porque Ele se agrada com o mal e quer o mal de alguém, mas simplesmente porque nós escolhemos o caminho que nós queremos seguir. E esse é o grande ponto. Nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Não culpe a Deus pela maldade no coração do homem, porque nós decidimos, a sociedade decidiu virar as costas para esse Deus Criador, e hoje nós temos as consequências disso. É o curso natural que está seguindo. Nós não podemos culpar a Deus pela maldade no coração de ninguém. Outro atributo, onipotente. Onipotente. Ou seja, o que significa esse onipotente? Todo-poderoso. Não tem nada comparado a Deus. Não existe nada comparável a Deus. Não existe nada que se iguale à grandeza, ao poder de Deus. Ele é onipotente. É só Ele. E Ele, que pode todas as coisas, é todo poderoso e mais ninguém. Eu quero compartilhar com você esse verso do livro de Jó. 42, versículo 2. O verso 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada se iguala a Deus em sua grandeza. Terceiro atributo, onipresente. E aí já é bem sugestivo, não é?
onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Através do Deus Espírito. É interessante quando Jesus estava indo, os apóstolos, que ele falando que ele iria, não é, ser crucificado e que iria ter que padecer. E os apóstolos disseram, mas não, Senhor, não permitiremos que isso te aconteça, porque eles não haviam entendido ainda o plano de Deus, o plano de Jesus. E aí ele disse, é necessário que eu vá para vos enviar um outro Consolador, e ele estará convosco para sempre. Leu o Salmo 139, 7 a 12. Ele diz assim, para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse as trevas me encobrirão, e que a luz tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Conhecendo as nossas intenções, sabendo os desejos dos nossos corações, sabendo as intenções por trás de nossas ações, nós não temos como encobrir nada de Deus. Nada, todos os nossos passos estão claros diante dEle. Nós podemos enganar o próximo, nós podemos omitir para o nosso irmão, nós podemos enganar as pessoas, mas nós nos enganamos porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Próximo atributo, infinito. Deus é infinito. E aí tem algumas passagens para você, olha, e essas estão certas, viu? Eu estou aqui agora com as minhas anotações, onde estava só com o slide aberto. Ou seja, tempo eterno, Deus não tem início nem fim. Às vezes as pessoas têm a mente tão pequena que elas perguntam, vem cá, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? É que nem a pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é? É uma pergunta tão pequena como essa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Só existe ovo porque existiu galinha. Se não tivesse galinha, não existia ovo. E aí a questão é tão simples, Deus, se Deus é Deus, Deus é antes de tudo. Se Deus é Deus e alguém criou Deus, então esse que criou Deus é Deus. Deus é o Criador, então pronto, Ele é o ponto de início, Deus. Quem criou Deus? Vem cá, Deus não precisou ser criado por ninguém. Ele existe antes de qualquer coisa que veio a existir. Esse é um ponto de partida da definição de Deus. Ele é tudo, Ele é antes de tudo. A partir daí Ele criou todas as coisas, mas Ele não teve um início, nem terá um fim. Não dá para nós determinarmos o início de Deus. Deus não teve o início. Não é como um ser humano que tem um início e poderá ter um fim num de dois lugares, ou junto de Deus, ou separado dele. Deus é Deus. Então aqui fala da questão da eternidade. Não, Ele é eterno. Olha, vamos olhar aqui Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor, digno de ser louvado,
Sua grandeza não tem limites. 1 Reis 8:27. Mas será possível que Deus habita na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Deus é tão grande, infinito. Era isso que Salomão queria se referir. Tua palavra é a verdade.